Olá, muito bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor. Hoje, segunda-feira, dia 30 de setembro. Setembro vai indo embora. E eu começo lembrando que na semana passada a Bovespa ainda conseguiu fechar em alta de 0,24%, índice acima dos 105 mil pontos, 105.077 pontos. Mas eu também lembro que engatou a quinta semana seguida de recuperação. A semana que está começando hoje mostra as bolsas asiáticas com comportamento misto, Europa operando em alta, mas já um pouquinho afastada das máximas do dia, e futuros do mercado americano também em alta, mas também afastado das máximas do dia. Aqui esperamos que a Bovespa consiga se manter acima dos 105 mil pontos com consistência e que isso acabe apontando uma mira para o recorde histórico em 106.650 pontos, que ocorreu lá no último dia 10 de julho. Mercados devem permanecer voláteis durante a semana por conta de noticiário, com fatores positivos e fatores negativos. Do lado positivo, as relações comerciais entre os Estados Unidos e a China parecem ter melhorado e na próxima semana teremos o principal negociador da China, Liu He, indo a Washington junto com a sua equipe de negociadores fechar algum tipo de acordo com os Estados Unidos, mas isso ainda deve demorar um pouco mais. Do lado negativo, temos complicações políticas nos Estados Unidos, com processo de impeachment aberto contra Donald Trump e algumas restrições da Casa Branca, acesso a conversas entre Donald Trump e Putin e também outras conversas que não estão sendo liberadas e também o Senado se mostrando mais resistente a esse processo de impeachment. E eu lembro que Donald Trump tem a maioria no Senado e que é preciso, para o processo de impeachment, 2/3 de votos no Senado. Portanto, muito difícil de acontecer o impeachment, mas vamos ver como é que essa situação acontece nos próximos meses. Complicações também no Oriente Médio, com a Síria exigindo que os Estados Unidos e a Turquia retirem tropas postas ilegalmente no norte do país, os Emirados Árabes e o Bahrein também querendo que a ONU, os principais líderes da ONU, sejam firmes em relação ao Irã. E ainda tivemos protestos generalizados em Hong Kong no final de semana, às vésperas da comemoração dos 70 anos da Revolução Chinesa e, portanto, uma data razoavelmente crítica. Falando um pouquinho de Europa, na Alemanha tivemos a divulgação das vendas no varejo do mês de agosto, elas cresceram 3,2%. Tivemos ainda na zona do euro a taxa de desemprego ficando em 7,4%, no menor nível desde maio do ano de 2008, e ainda indicadores PMI da atividade industrial divulgados na China em recuperação. O PMI do Markit teve alta para 51,4 pontos. E ainda temos a Standard & Poor's, a principal agência de classificação de risco de países, falando sobre a manutenção da taxa da China em A+. No Reino Unido, PIB do segundo trimestre caiu 0,2%, mas no ano mostra a expansão de 1,3% na previsão para 2019, e também tivemos um anúncio de um pacote de recursos que deve ser especificado hoje de 16,6 bilhões de libras, isso para fazer face às retiradas de subsídios da União Europeia no processo pós-Brexit. Aqui, Paulo Guedes assume o protagonismo das reformas. Na semana passada teve reunião importante com o Congresso Nacional, presidente da Câmara, presidente do Senado, e isso para tentar acelerar um pouco as reformas que andam meias paradas. Vamos ver, inclusive, se nessa semana teremos
quarta-feira, a primeira votação em plenário da reforma da Previdência no Senado. Na agenda do dia, daqui a pouquinho sai a confiança na indústria pela Fundação Getúlio Vargas do mês de setembro. Também daqui a pouquinho a pesquisa Focus semanal do Banco Central deve ter algumas modificações importantes e a nota de política fiscal referente ao mês de agosto. Nos Estados Unidos sai um indicador de atividade industrial de Dallas referente a setembro e o ISM do gerente de compra de Chicago também referente a setembro. E um dado importante é que a partir de amanhã começa o feriado de 7 dias, uma semana, das comemorações dos 70 anos da Revolução Chinesa e mercados por lá ficam fechados essa semana inteira. Expectativa para o dia, Bovespa operando em alta, dólar um pouco mais forte, taxa de juros levemente em queda. Falando de mercados, Bolsa de Londres agora há pouco tinha queda de 0,23%, Bolsa de Paris subia 0,04%, Bolsa de Frankfurt com alta de 0,01%, praticamente estável. O petróleo WTI negociado em Nova York a $55,31, uma queda de 1,07%, já esteve em queda maior no início do dia, mas de certa forma prejudica um pouco as ações da Petrobras por aqui. Euro sendo negociado a 1,09 do dólar, portanto em queda. Notes americanos, títulos de 10 anos com leve alta de para uma taxa de juros de 1,69%. E mercados futuros americanos, o Dow Jones subindo 0,19%, Nasdaq em alta de 0,36%. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Bom dia para todos, bons negócios e eu espero vocês no final da tarde com o nosso Boa Noite Investidor. Até lá!